pessoal, nesta aula você vai aprender sobre os divisores. Quais são os divisores de um número? Bem, por exemplo, se você tem o 72 aqui, como exemplo, ele é divisível por 8. Então, se ele é divisível por 8, isso significa que o 8 é um divisor dele. Então, sabemos que 8 vezes 9 é 72, dá a conta exata. Então, tanto o 8 quanto o 9 são divisores de 72. Mas quais são os outros? Como achá-los? Vamos ver então a primeira maneira, o primeiro método de acharmos os divisores. Divisores de 72. Abrimos uma chave e vamos achar então o conjunto dos divisores dele. Vamos começar por 1, que é o divisor de qualquer número. Então, começando com 1. Então, 72 dividido por 1 é o próprio 72. Então, também é um divisor, né? Então, colocamos aqui no final do conjunto 72. Né? Agora, continuando, ele é divisível por 2. Então, 2 também é um divisor. Então, 72 dividido por 2 dá 36. Então, não só o 2 como 36 estão nesse conjunto aqui dos divisores. Também é por 3, né? Porque 729 é divisível por 3. Então, quanto dá 72 dividido por 3? Dá 24. Né? Colocamos o 24 ali também. Agora, é divisível também por 4. É um outro divisor. 72 dividido por 4 dá 18. Né? Então, 18 também é um outro divisor. Agora, também é divisível por 5, não pode, né? Porque não termina em 5 nem em 0. Então, é divisível por 6. Né? 32 dividido por 6, 12. Né? Colocamos o 12 também como divisor. E depois, por 7 não pode, não dá exato, por 8. 72 dividido por 8, ele vai dar 9, como vimos aqui. Então, temos aí o conjunto completo dos divisores de 72. Né? Então, esta é uma maneira de acharmos os divisores. Então, vimos aqui que ele tem aí, nesse conjunto, né, 12 divisores. Então, a 72 ele tem 12 divisores. Há números que só tem 2 divisores. Né? Então, esses números são chamados de números primos. Por exemplo, o 2, né, só é divisível por ele mesmo e por 1. O 3, né, também é um número primo, porque só pode dividir por ele mesmo e por 1. Né? E por aí vai. O 13, né? O 17, só tem 2 divisores, ele mesmo e 1. Então, são chamados de números primos. Agora, vamos ver então a outra maneira de nós acharmos os divisores. Colocamos 72 aqui. E nós vamos então fatorar ele aqui com os números primos. Ó. Então, em fatores primos aqui, 72, ele é divisível por 2, porque ele é par, é o primeiro número primo. Né? Então, dá 36. Também é por 2, dá 18. Né? Que é por 2, né? Dá 9. Já o 9 é divisível por 3, e dá 3, que é divisível por 3, dá 1. Muito bem, achamos aqui os fatores primos do número 72. Né? E como achar então agora os divisores? Fazemos uma linha aqui ao lado dos fatores primos e colocamos o 1 lá em cima. E vamos multiplicar o primeiro fator aqui primo, 2 vezes 1, e colocamos o 2 ali na mesma linha. Né? E agora vamos multiplicar o segundo número 2 aqui com, lá em cima já tem um 2. Né? Vamos multiplicar então 2 vezes 2, que aí dá 4. E agora o terceiro número 2, vamos multiplicar então pelo 4, porque os outros já tem. Então 2 vezes 4, 8. Né? E depois vem o 3. Aí vamos voltar lá em cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. E 3 vezes 8, 24. E agora o 3 seguinte, os de lá já foram multiplicados, vamos então multiplicar nessa linha daqui. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. E 3 vezes 24,
72. Terminamos. Então, assim nós achamos os divisores desse número 72. É a segunda maneira, né? O segundo método de acharmos os divisores. Muito bem. Mas e se o número for muito grande, né? Aí você vai ter um trabalho imenso, né, de achar os divisores. Vimos que ele tem 12 divisores. Há números grandes que têm aí uma quantidade grande de divisores, né? Embora há números também maiores que só têm, né, poucos divisores, né? Então, como achar então a quantidade desses divisores? Bem, nós vimos aqui que 72 ele é 2 aqui elevado a 3, né? Depois vezes 3 elevado a 2. Não é isso? Vemos aqui, ó, 2, 3 vezes. Então é 2 elevado a 3. E 3 duas vezes. Então 3 elevado a 2. Então isso é igual a 72. Como achar então a quantidade de divisores? Bem, nós pegamos os expoentes e acrescentamos mais um. Então o primeiro expoente é o 3. Então colocamos o 3 mais 1. E vamos multiplicar pelo segundo expoente, que é o 2. Então 2 mais 1. Né? Colocamos um 1 assim. Então fica 3 mais 1 vezes 2 mais 1. Ou seja, 4 vezes 3 igual a 12. Então, vimos aí o total de divisores que o número 72 tem. Né? 12 divisores. Então, assim nós achamos a quantidade exata de divisores. Vamos ver um outro exemplo ainda. Não é? Por exemplo, você tem aqui o número 300. Então, como que você acha os divisores dele dessa maneira? Então, 300 ó, é por 2, aí dá 150, que é por 2, dá 105, que é por 3, que dá 25, que é por 5, e 5 é por 5, dá 1. Assim achamos os fatores primos. Né? E vamos então traçar a linha aqui ao lado, colocar o 1 lá em cima, que é o primeiro divisor, e multiplicamos. Né? 2 vezes 1, 2, depois vamos multiplicar o seguinte, 2 vezes 2, 4, depois multiplica 3 vezes 1, 3, depois 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 4, 12. Né? E depois vem o 5, aí volta lá em cima, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, e 5 vezes 3, 15, depois 5 vezes 6, 30, e 5 vezes 12, 60. E o outro 5 vai multiplicar somente a linha seguinte de cima, que é 5 vezes 5, 25, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 20, 100, 5 vezes 15, 75, 5 vezes 30, 150 e 5 vezes 60, que dá, finalizando, 300. Temos aí todos os divisores de 300. Muito bem. Então, nós sabemos aqui todos os divisores usando este método. Ou podemos também saber a quantidade de divisores que ele tem. Quem é o 300? 300, então, é o 2 elevado a 2 vezes 3, depois vezes 5 elevado a 2. Isso vai nos dar o quê? Os expoentes que nós temos aqui. O 2, então vamos colocar 2 mais 1, né? E multiplicado o 3 elevado a 1, vou multiplicar então por 1 mais 1, e depois o 5 elevado a 2, 2 mais 1. Então temos aí 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. Então são 18 divisores que o número 300 tem. Né? E assim vai. Se tivermos, por exemplo, o número 578, aí ele, aqui no caso é elevado a 1, né? Então fica 1 mais 1, 2, e depois tem o 2 mais 1, 3, então fica 2 vezes 3, 6. E aí então 578 tem apenas 6 divisores. Muito bem. Então vimos assim como achar os divisores e como também achar a quantidade de divisores que cada número tem. Ok? Espero que você tenha entendido bem. Né? Se você gostou, dê um like aí, né? Ajude o canal, inscreva-se se você ainda não está inscrito. Matemática Fácil com o professor Juarez. E até a próxima aula. Tchau!